Olá, queridos, a paz de Cristo a todos. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Que bom que Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus, tem nos concedido mais esta oportunidade para estarmos aqui passando para você, querido aluno, professor, comentários e mais algumas informações das nossas escolas bíblicas. Para você que não me conhece, eu sou professor de Escola Bíblica Dominical Márcio e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos para a edificação do povo de Deus. Portanto, já convido você que não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, que eu tenho certeza que este canal será um canal de bênção para você. Nesta oportunidade, nós publicaremos a lição número 11 da classe de juvenis, que tem como tema Ageu, o povo da aliança tem uma responsabilidade com Deus. O texto principal está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, que diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Aqui o apóstolo Paulo já está fazendo aqui uma exortação para que os irmãos, na sua época, trabalhem confiando em Deus, confiando nas promessas de Deus, sabendo que o vosso trabalho, aquilo que nós exercemos aqui para o Senhor, não é vão. Por que eu estou dizendo isso para os meus queridos irmãos já no início desta videoaula? Porque o profeta Ageu, ele foi levantado em um contexto totalmente destruidor. Ele foi levantado em um momento pós-cativeiro. A nação de Israel estava voltando para a sua terra, liberado pela Babilônia, para que eles pudessem então voltar para a sua terra. O profeta Ageu foi levantado neste contexto. E aí então ele profetiza, ele fala para os queridos israelitas da época que eles pudessem ficar alegres e firmes no Senhor para a construção, para a restauração do templo. Porque isto foi um mandato do líder da época para que eles pudessem então restaurar o templo. E este templo, então, precisaria ser restaurado após este retorno do cativeiro. Os israelitas encontraram a sua cidade totalmente destruída, totalmente em ruínas. Eles voltaram do cativeiro e encontraram a cidade de Jerusalém em uma situação terrível, a qual eles precisariam, então, ser despertado por Deus, ser despertado pelo profeta, para que eles pudessem então trabalhar firmemente na obra do Senhor, para que eles não pudessem desanimar, para que eles não desanimassem, porque o Senhor os recompensaria com certeza. A leitura bíblica em classe dessa lição está em Ageu, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 9. O primeiro ponto dessa lição vai tratar sobre o contexto histórico. Aqui nós veremos melhor com relação a o que eu acabei de falar, tá bom? Após 70 anos de cativeiro babilônico, chegará o tempo da restauração do povo judeu. Ciro, rei da Pérsia, recebeu uma ordem de Deus para libertar Israel do cativeiro, a fim de que a nação reconstruísse o templo do Senhor em Jerusalém. Entretanto, muitos judeus estavam bem instalados na Babilônia e por isso não quiseram retornar à pátria. Porém, conforme o registro de Esdras, cerca de 50.000 pessoas retornaram a Jerusalém na primeira comitiva sob o comando de Zorobabel, e conforme Esdras capítulo 2. Meus queridos irmãos, aqui dá para nós entender como a mente do ser humano ela é influenciada. Ela é fácil de ser influenciada. Aqui nós vemos que a nação de Israel, algumas pessoas que estavam no cativeiro, não queriam voltar para a sua terra. Estavam bem instalados, mesmo sabendo que eles estavam presos, sendo oprimidos, sem ter patrimônio, sem ter terras. Eles já estavam então acostumados com esta rotina. Isso nós vemos então que nós temos que ter a nossa mente sempre transformadas pela obra do Senhor, transformadas pela palavra do Senhor.
Romanos 12, versículo 2 diz que, portanto, não nos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nosso entendimento ele é transformado pela palavra de Deus, pelas ordens do Senhor, pela vontade do Senhor. E alguns dos israelitas estavam totalmente instalados, estavam conformados com a situação em que eles estavam. Mas 50 mil pessoas, conforme a Escritura nos fala, conforme a lição nos fala, que essas pessoas voltaram com o intuito de reconstruir o templo, né? Continuando aqui a nossa lição, Ciro também ordenou que os utensílios saqueados por Nabucodonosor fossem levados de volta para a terra. Então o rei Ciro, ele é levantado e ele então dá a carta de libertação, podemos dizer assim, para que os israelitas voltassem para a sua terra. E além deles voltarem também, as pessoas voltarem, serem libertas, para que eles voltem para a sua terra, ele também ordenou que os utensílios que foram saqueados pelo rei Nabucodonosor também pudessem ser levados para a sua terra, para que eles pudessem então ter recursos necessários à reconstrução da sua cidade. Mas nós vemos que isto era promessa de Deus também. Deus castigou este povo por um período, mas restauraria então Jerusalém. Jerusalém foi restaurada, Jerusalém foi levantada novamente naquela época, mas houve uma pequena discussão, uma pequena contenda, porque o povo era para ser levantado, era para restaurar primeiro o templo lá em Jerusalém. E alguns dos irmãos, algumas pessoas israelitas da época, queriam primeiramente restaurar suas casas. Então o profeta Ageu é levantado justamente para profetizar e para falar com esse povo que não queria mais restaurar o templo em Jerusalém, falando que eles precisariam então restaurar o templo, a casa do Senhor. No Antigo Testamento, a adoração ao Senhor estava considerada, era feita, melhor dizendo, em localização geográfica. Então, para os judeus da época, restaurarem o templo era muito importante, porque era um local de adoração a eles. Porém, alguns dos judeus não queriam mais restaurar o templo e queria priorizar as suas casas. E o profeta Ageu então se levanta, dizendo aquela velha palavra bíblica que nós conhecemos muito bem, que além de ser velha biblicamente, também nós usamos muito hoje nos nossos cultos, mostrando que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, falando que o momento de entrega com Deus, este momento de adoração a Deus, com certeza será maior para o povo que está aqui hoje, porque este momento de adoração que nós estamos passando hoje está nos levantando, edificando e nos fortalecendo para adorar o Senhor a cada dia mais. Mas no contexto histórico, era preciso ser levantado o templo em Jerusalém, porque Jesus viria da linhagem dos judeus. Jesus estaria presente já neste segundo templo. Jesus já faria grandes coisas nesse segundo templo. Jesus, o Deus encarnado, ele estaria presente neste segundo templo. Por isto que as Sagradas Escrituras nos falam que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Historicamente, o sentido é este, mas profeticamente nós entendemos que a nossa casa, que é o nosso corpo, templo e morada do Espírito Santo, está nos fortalecendo e nos restaurando a cada dia para nos encontrar com o Senhor nos ares, tá bom? O segundo ponto desta lição vai tratar sobre a estrutura do livro. O livro do profeta Ageu é composto por 4 temas proféticos, ou seja, o livro do profeta Ageu, ele é dividido por 4 temas. O primeiro tema vai tratar sobre a chamada ao compromisso, que vai do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 15, que diz: por 17 anos
As obras para a reconstrução do templo ficaram paradas até que o rei Dário revogou o decreto embargante. A primeira profecia foi dirigida a Zorobabel, governador de Judá, e a Josué, o sumo sacerdote. Como líderes do povo, a função deles era despertar, admoestar e encorajar os judeus quanto à importância desta reconstrução. Os líderes também, a qual nós acabamos de ler aqui, eles tinham essa função importante de encorajar o povo, sabendo o quão grande era importante essa reconstrução do templo. Os judeus precisariam deste templo para a adoração, para louvor, para exaltação do nome santo do Senhor. E o próprio Jesus, a qual eu já falei aqui, ele veio depois da reconstrução do templo. Ele contemplou este templo, né? E aí nós vemos aí que era promessas de Deus para o povo. Por isto que esta primeira parte é chamada a chamada ao compromisso. A segunda parte do livro vai tratar sobre a chamada motivacional, que está a partir do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 9. No último dia da festa dos tabernáculos, Ageu profetizou aos líderes e ao povo. A reconstrução caminhava bem, contudo, as recordações acerca do primeiro templo, construído magnificamente por Salomão, deixaram os israelitas entristecidos. A primeira obra do primeiro templo foi uma obra magnífica, foi uma obra a qual o rei Salomão juntou, reuniu os melhores ouros, as melhores pratas, as melhores pedras preciosas para poder incluir neste templo. O profeta Ageu, ele sabendo e vendo que o povo estava triste também com relação com as lembranças do antigo templo, do primeiro templo, ele continua a exortar, a falar que esta casa, que este segundo templo, que a glória dele será maior, que os irmãos israelitas precisavam acreditar e precisavam colocar a sua fé, a sua força totalmente neste segundo templo, para que eles não pudessem se entristecer. Este é a segunda parte da divisão deste livro, que vai dar como tema a chamada motivacional. A terceira divisão vai tratar sobre chamada à santidade, que está a partir do capítulo 2, do versículo 10 até o versículo 19. Os judeus trabalhavam na reconstrução do templo há 3 meses, quando veio a palavra do Senhor aos sacerdotes. O propósito dessa palavra era exortá-los a não viverem de maneira impura. Os sacrifícios eram oferecidos no altar, mas os judeus viviam fora dos padrões estabelecidos pela aliança do Senhor, com o Senhor. Com isso, suas ofertas e tudo que tocavam eram considerados imundos. Nós vimos aqui, meus queridos irmãos, que a oferta ela é importante para Deus, mas mais importante que a oferta é o coração do ofertante. Mais importante do que doar é a voluntariedade do ofertante. Deus, antes de olhar para a oferta, ele olha primeiro para o coração do ofertante. O que está sendo motivado aquele ofertante a ofertar? O que está sendo motivado a esta pessoa a ofertar ao Senhor? Então, os israelitas, eles estavam ofertando a Deus, mas o seu coração estava longe, estava distante do Senhor. Eles não estavam mais agradando a Deus, Criador dos céus e da terra. Por isto que esta terceira divisão deste livro, a partir do capítulo 2, versículo 10, vai tratar sobre a chamada da santidade. A quarta divisão deste livro vai tratar sobre promessa de proteção a Israel, capítulo 2, versículo 20 até o versículo 23. A última profecia declarada por Ageu é entregue somente a Zorobabel, onde Deus confirma que daria segurança e estabilidade a Israel por meio do governo de um descendente que viria de Davi. Ou seja, Jesus Cristo, descendente de Davi,
seria Jesus Cristo. Nós vimos, meus queridos irmãos, que a palavra do Senhor tem se cumprido de maneira completa. Jesus veio ao mundo em carne, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, e subiu aos céus, e o seu reino espiritual está aqui na terra, está neste momento atuando de maneira forte nos corações daquelas pessoas que ouvem a palavra do Senhor. Continuando, Zorobabel era esse descendente no primeiro plano desta profecia, ou seja, o primeiro plano da profecia era Zorobabel. Depois vai continuando o segundo plano, o terceiro plano, ou seja, a descendência da linhagem de Jesus Cristo foi estabelecida por Deus até o momento em que chega o nosso Salvador, que é Jesus. Todavia, em um segundo plano, no futuro não distante, a profecia também apontava para o governo do Messias, ou seja, o reino do Senhor Jesus, a qual foi estabelecido na morte, na cruz, na ressurreição de Jesus Cristo no Calvário, né? E nós vemos aí este poder do Evangelho de Jesus, este poder do Evangelho de Cristo a cada dia transformando vidas no Brasil e no mundo. Amém? O terceiro ponto dessa lição vai tratar sobre a mensagem de Ageu. A mensagem de Ageu era de encorajamento. O profeta impulsionou o povo a continuar a obra de construção da casa do Senhor. Impelia os líderes a não desvalecerem, pois o Deus que o libertara do exílio garantiria a conclusão daquela obra. Isso porque, após o retorno a Jerusalém, o período de júbilo e euforia da nação passou rapidamente, dando lugar a um desânimo nacional quanto à construção do templo. O povo recebe a carta de libertação, recebe a carta para que eles pudessem voltar então para sua terra. A grande maioria ficaram alegres, a grande maioria ficaram eufóricos. Oh, beleza, nós vamos voltar para a nossa terra, nós vamos ter novamente os nossos bens, nós vamos ter novamente a nossa casa, nós vamos ter novamente a liberdade de adorar o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Mas esta euforia passa rápido, esta euforia ela passa rapidamente e o povo então começa a se desvalecer. Em vez de continuarem fortes, acreditando, inabalável nas promessas do Deus de Israel, em adorar, em eles reconstruir novamente o local de adoração, eles desvalecem, querem então se desviarem a construção, afastando o propósito original de Deus, que era, primeiro, levantar o templo, e eles então começam a trabalhar em outras coisas, começam então a trabalhar em outros sentidos, para que eles pudessem então se voltar a construir as suas casas e levantar novamente os seus bens. Isso, no contexto hoje, nos nossos dias, não é errado ou pecado, mas a ordem de Deus, na época do profeta Ageu, era que eles primeiro construíssem o templo do Senhor. Jesus tinha levantado o profeta para que eles pudessem ser fortalecidos, uma palavra de exortação, uma palavra de consolo, uma palavra de orientação do profeta de Deus, para que eles pudessem continuar a levantar o templo. Os judeus estavam acostumados a viverem em tendas, né? Eles passaram aí muitos anos, mais de 40 anos, podemos dizer assim, da saída do Egito até a terra prometida. Eles viveram praticamente no deserto em tendas. Eles estavam acostumados com tendas, mas o Senhor, vendo a necessidade espiritual da nação de Israel, quer com que naquele momento eles levantassem primeiro o local de adoração. Hoje nós temos que ter esta prioridade, adorar ao nosso Senhor, ter em primeiro lugar a adoração ao Senhor, buscar primeiro o reino de Deus, porque a palavra nos diz que as outras coisas, as demais coisas nos serão
acrescentadas. A nossa vida espiritual é mais importante do que tudo nesta terra. A nossa comunhão com o Senhor é mais importante do que tudo nesta terra. Nenhuma riqueza, nenhum bem material, nenhum sucesso financeiro, nenhum sucesso social, nenhuma conduta plausível aos olhos dos homens é mais importante do que a nossa vida espiritual e a nossa comunhão com Cristo, tá bom? Esta é a mensagem do profeta Ageu, para que nós possamos então priorizar as coisas de Deus neste determinado tempo, tá bom? Fiquem todos na paz, até a próxima aula, se Cristo, o nosso Senhor Jesus, nos permitir.